Sejam todos muito bem-vindos a mais um Economia Dia a Dia, programa do Sindicato dos Economistas de São Paulo, em parceria com o Corecon, temporada 2025, onde nós estamos celebrando os 90 anos do sindicato, 25 anos do EDD, e para isso nós estamos aqui num cenário novo, hoje recebendo a Renata Belzunces, que vai conversar conosco sobre a transição ecológica e seus impactos no mundo do trabalho. Renata, obrigado por ter aceitado conversar conosco, seja muito bem-vinda ao EDD. Eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui. Minha primeira pergunta é, a gente está passando, inclusive, por uma onda de calor, a gente grava em São Paulo, a gente está passando por uma onda de calor que, coincidentemente, eu li nos jornais, que termina hoje. Então, se a gente tivesse marcado essa gravação para amanhã, a gente teria sofrido bem menos com o calor. A minha pergunta é, por que a gente ainda precisa falar tanto sobre os impactos das mudanças climáticas na vida das pessoas? Não já está dado que esse é um problema que a gente vai ter de enfrentar e que os governos precisam se preparar para isso? Essa é uma ótima pergunta, que tem uma resposta aparentemente fácil, mas ela não é nada fácil e muito menos ela é óbvia. Essa onda de calor que a gente está passando, a gente já pode tomar por hábito as seguintes informações. Temos o verão mais quente de toda a nossa história, e esse verão mais quente de toda a nossa história, ele será o mais frio com relação aos próximos anos. Que já é mais quente do que o ano passado, quando a gente bateu recordes e recordes de calor, não é isso? Exatamente. A mesma coisa acontece com os eventos climáticos extremos, que foi como as chuvas que a gente viu no Rio Grande do Sul, que agora vão completar um ano no mês de maio, Uhum. ou como as chuvas no litoral norte de São Sebastião há 2 anos atrás, Sim. em 2023, que também choveu naquela ocasião, o previsto para chover em meses, choveu em algumas horas, em menos de um dia. Uhum. Por que a gente precisa falar tanto sobre isso, sendo que é dado? Primeiro, é um dado no campo da ciência. No campo científico, não há dúvida que a gente está passando por uma mudança no clima, tanto é que se fala numa palavrinha que se chama antropoceno, Uhum. que é quando o homem, a humanidade, a nossa espécie, ela consegue mudar a configuração do planeta. Nenhuma espécie antes conseguiu fazer isso. Os dinossauros, que são uma espécie muito querida da gente, pela sua potência, por toda a curiosidade que a gente tem, as crianças adoram os dinossauros, a gente tem muita fantasia sobre Pelo isso. Spielberg. Também, né? Muitas fantasias, né? Uhum. Sim. Exatamente. E eles não alteraram a face do planeta, Uhum. né? Nós somos uma espécie que realmente está alterando a face do planeta. Está alterando a atmosfera, a biosfera, os oceanos, Uhum. e isso nunca aconteceu antes. Então, até se fala que a gente está num novo período geológico, que seria o antropoceno. Uhum. Uma única espécie, nós, os antropos, a humanidade, modificando o ambiente. Existem dúvidas num campo que é do negacionismo. O negacionismo, ele funciona de uma maneira muito interessante, porque não interessa o negacionismo dizer que a gente não tem mudança climática, mas lançar a dúvida razoável já é o suficiente. Uhum. E isso a gente se depara com muita frequência. Mesmo que as pessoas estejam sentindo calor, elas vão possivelmente também poder recorrer na memória e falar, bom, mas eu também já senti calor antes. Uhum. Muitas chuvas, assim, chuvas no mês de janeiro sempre ocorrem, são características do nosso verão. Sim. Então, os negacionistas, eles não estão preocupados em dizer, olha, não é isso, Uhum. mas em lançar a dúvida razoável, que é isso. Mas sempre chove em janeiro, né? Eu conversei com uma outra economista em um dos nossos programas das temporadas anteriores. Inclusive, eu quero convidar o pessoal que assiste aqui o EDD a dar uma passada nas temporadas 2023 e 2024, porque a gente já conversou com vários especialistas de áreas diferentes sobre essas questões das mudanças climáticas. Então, convidar vocês para assistir. Eu fiz uma pergunta para uma economista uma vez, que a gente estava tratando sobre esse assunto, e aí vai um pouco de encontro com isso que você falou. Eu fiz a seguinte pergunta: se as nossas eleições fossem não em outubro, mas em janeiro, você acha que nós teríamos um formato de legislativos diferente do que a gente tem hoje? No seguinte sentido, a gente estava conversando em face das tragédias do Rio Grande do Sul. Uhum. Foi pós essa tragédia
e pós-eleições. E a gente percebeu, por exemplo, o governador do Rio Grande do Sul ele conseguiu se sair muito bem politicamente das consequências do que houve lá. E o prefeito foi reeleito, que é o Jorginho Melo. O prefeito foi reeleito porque ele vestiu aquela de a skin de enlutado, de que não tinha o que fazer, e o governador do estado conseguiu direcionar as ações que não foram tomadas de prevenção para o governo federal. Então, o fato das bombas não estarem todas funcionando para escoar água não foi atendido, as comportas que precisavam ser construídas pela prefeitura não foram devidamente feitas, e eles, como a eleição só aconteceria lá depois, o povo meio que esqueceu, porque o dia a dia se impõe, os problemas do dia a dia se impõem. Você acha que se a gente tivesse uma eleição numa outra data, nós teríamos políticos que se preocupam de fato com essa questão ambiental, e é possível a gente tornar o mundo mais adaptável a esses eventos extremos, sem uma ação política? No campo da política, primeiro respondendo muito basicamente a sua questão, eu acho que não, eu acho que a gente teria, se tudo mais mantido como está, e só a mudança da data, eu acho que não, eu acho que no máximo, se você estivesse em janeiro, em fevereiro, você teria pessoas distribuindo água com o número de candidato na fila, seria possível. Mas porque essas tragédias ficariam mais frescas na nossa cabeça, porque esse ano a gente teve na Bahia também problemas relacionados à chuva, né? Mas não, e concordo, concordo que a frescura, né, o frescor da ação, o frescor da catástrofe pode estar mais, mas depois que as pessoas elas são eleitas, elas vão entrar no mesmo modus operandi. Entendi. Né? Elas vão entrar no mesmo modus operandi. E esse modus operandi tem uma coisa que é muito complicada. Quando a gente está falando de políticas climáticas, inclusive quando a gente for entrar um pouquinho no tema do trabalho, a gente divide em praticamente 2 grandes ramos, que são as políticas de adaptação e as políticas de mitigação. Então, as políticas de adaptação elas têm que vir em conjunto com as políticas de mitigação. Essas políticas de adaptação são aquelas que têm que adaptar, né? Mitigar é uma perna, adaptar é outra para caminhar junto. Tem que adaptar já o nosso meio para aquilo que já está contratado. Então, eventos climáticos extremos estão contratados. Aumento do nível dos oceanos já estão contratados, inclusive colocando países insulares, países que são todos ilhas, as menorzinhas, inclusive, em estado de, olha, o nosso território ele não vai mais existir daqui a algumas décadas. Né? Nas nossas cidades, a gente tem, por exemplo, né, o problema das enchentes. Você citou o Rio Grande do Sul, que tinha lá a questão das comportas, que foram observadas com uma manutenção e uma inadequada. Né? Tem, acho que ainda laudos saindo sobre isso, falando, mas isso a gente ouviu muito naquele momento. Essas políticas de adaptação, elas são extremamente desafiadoras para o setor público. Por quê? Porque elas implicam em gastos. E aonde a gente também esbarra agora? A gente esbarra, no nosso caso brasileiro, se você for pensar em nível federal, você esbarra no arcabouço fiscal. Tem o Plano Nacional do Clima sendo desenvolvido. A parte de adaptação, ela já está pronta, ela já foi para consulta pública, ela já está disponível. Mas quem financia isso? E as políticas de mitigação, elas também se deparam com o mesmo problema, mas tem uma natureza um pouquinho diferente. Por que essa natureza é um pouquinho diferente do ponto de vista do financiamento? As políticas de mitigação, elas também estão muito associadas à criação de novas tecnologias. E essas políticas de criação de novas tecnologias, elas também entram numa corrida pela produtividade, por quem sai na frente e quem pode se beneficiar desses ganhos advindo aí do ineditismo de aplicação de novidades na indústria, no comércio, no setor de serviços, o que seja, na economia como um todo. E aí que também tem a questão da geração de empregos, de novos empregos, e na adaptação a gente também tem uma necessidade de geração de empregos, mas não é atrativo para o setor privado. Então, quem paga os custos da adaptação e na mitigação tem investimento? Tem. Tanto é que quando a gente fala das transições, a que mais a gente ouve falar é a transição energética. Sim. E ela não é a única, mas chega até a parecer que é a única pelo seu
ela ecoa muito mais. Sim, 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 né? sim. Porque a gente recebe a conta de luz todo mês em casa, né? E Então, você sabe do sim, do petróleo, você sabe petróleo, que da o petróleo gasolina. polui, você sabe, você tem na sua casa ou você Uhum. lida diariamente com coisas que dão que está diretamente relacionada, Aham. né? E a gente conversa sobre por que a gente não faz transporte público de massa, porque o carro elétrico, o ônibus elétrico, o metrô, como o metrô é ecológico. Uhum. A gente fala um pouco sobre isso. Agora, você, como um economista, ambientalista, que está preocupado com essa questão, eu imagino que você fale sobre isso há muitos anos. Há muitos anos a gente escuta sobre os prejuízos econômicos e sociais que esse aquecimento global causa para as pessoas, que agora a gente está sentindo na pele no dia a dia. Tanto que foi assim, o Protocolo de Quioto, Acordo de Paris, a COP e tantos outros eventos que reúnem as mentes mais capacitadas sobre o tema para falar sobre isso e principalmente alertar o planeta, as pessoas, sobre as consequências dessa emergência climática que a gente vive. Mas, por outro lado, parece que isso não chega nas pessoas no dia a dia. Você acha que a ciência ainda tem uma grande dificuldade em se comunicar, em passar essas informações para as pessoas? Porque uma forma de fazer que pressionar para que, por exemplo, essas questões ambientais tenham maior relevância dentro do arcabouço, ou para que prefeitos e governadores sejam responsabilizados pela sua omissão, é a pressão popular. São as pessoas pressionando, cobrando os seus dirigentes e até mesmo elegendo pessoas que estão mais alinhadas com essa luta, com essa causa. Você acha que vocês ainda, eu falo vocês, porque eu estou colocando você como representante ambientalista, tá? Mas você acha que os ambientalistas de forma geral, cientistas de forma geral, ainda se comunicam muito mal em relação a isso? Mesmo com todos esses anos falando sobre o tema? Eu acho que eu não me sinto tão preparada para responder essa questão do ponto de vista do que é a arte de comunicar, Uhum. né? Do que é a técnica do bom comunicar. Claro. Mas você acha que a mensagem está chegando para as pessoas? Ou as pessoas só percebem quando alaga a sua rua? Eu vou te dar um exemplo. Ou quando queima a Amazônia? Eu vou te dar um exemplo que as pessoas, elas passam também, de maneira geral, um assunto que é tão difuso, porque a mudança climática, a questão ambiental, ele não tem só uma única causa, um único foco. Uhum. E existe, evidentemente, interesses, né, de todos os lados, né, sobre como não ser o grande vilão. Sim. Né, do clima ou o grande vilão da natureza. Você vê, por exemplo, a ciência comunica, mas se você ligar a sua televisão, você vai ouvir uma lavagem cerebral sobre empresas, setores de atividade que têm grande responsabilidade no estado de coisas em que a gente está, Sim. mas que investem muito também em tornarem-se aparentemente verdes e, evidentemente, isso também confunde. Sim. Né? Vou te contar uma história que eu acho ela fenomenal sobre a capacidade das pessoas se adaptarem. Mais ou menos entre os anos de 2010 e 2011, aconteceu um fenômeno no estado de Minas Gerais em que uma espécie de um rodamuinho passava num corpo d'água, num lago, e ele levantava ali uns peixinhos pequenininhos e ele mudava de lugar. Esse vento, ele caminhava e ele desaguava depois com a chuva. Ele virava, em algum momento ele se tornava chuva e aí caiu peixinhos. A vigilância sanitária foi, conversou com a população, explicou que era um fenômeno, que isso não era nenhuma coisa, nenhuma aberração, era incomum, mas acontecia. Sim. Orientou para não comer o peixinho, né? Falou, olha, não come, porque a gente não tem como garantir a qualidade disso, né? Pode estar, enfim. E aí perguntava para uma senhora, e falou assim, olha, o que a senhora achou, o que a senhora sentiu quando percebeu que o que chovia, porque podia ser granizo, né, o barulho, mas quando a senhora percebeu o que era peixe, como é que foi? Sabe o que ela respondeu? Primeira vez a gente estranha, né? A capacidade de se adaptar é tão grande que choveu peixe e ela dizia, a primeira vez a gente estranha. Ou seja, se chover tilápia ensacada numa próxima vez,
vai falar, olha, né, outra vez o peixinho veio diferente, agora ele está vindo ensacadinho. Existe uma grande capacidade adaptativa das pessoas. Ninguém quer receber notícia ruim. Você não quer ficar recebendo, eu não quero, nós todos que estamos aqui não queremos ficar recebendo notícias ruins de que o mundo está em crise o tempo todo. Então, não é um negacionismo científico, mas a gente precisa também se proteger um pouco para continuar a vida, porque senão, sempre quando a gente vai falar sobre esses assuntos, eu falo, gente, olha, estão preparados para sair um pouco tristes daqui? Mas depois a gente segue a vida, porque eu não vou tomar decisões a esse respeito, gostaria muito, mas eu não sou tomadora de decisões a esse respeito. E quem deve tomá-las sofre pressões de outros tipos para não fazê-lo. Então é um assunto sobre o qual a gente nunca se deparou anteriormente. É muito difuso. Então eu não acredito que é uma questão da comunicação. Eu acho que a comunicação sobre os problemas climáticos, elas têm sido cada vez mais eficientes, sim, mas ela está em disputa grande. Reforço, liga a televisão no horário nobre da novela brasileira, você vai ver propagandas sobre setores e empresas fazendo uma lavagem, às vezes, ou às vezes corretamente, não vamos aqui avaliar caso a caso, sobre a sua contribuição para o meio ambiente. No final das contas, é o capitalismo que vai definir que tipo de conteúdo é ou não vinculado na televisão. Quem tem de grana para pagar vai fazer a sua propaganda. E desse lado, nesse cabo de guerra, a ciência vai sair sempre perdendo. Vamos falar um pouco do mundo do trabalho. Mas primeiro eu quero falar de uma forma macro, tá? A gente pensa economia como uma consequência... com consequências, a gente vê a economia com consequências diárias, semanais, mensais e anuais. A gente pensa a economia do Brasil, por exemplo, quando a gente vai fazer uma avaliação de governo, a gente avalia como começou em janeiro e como terminou em dezembro, inflação, juros e etc. É assim que é feita a avaliação. Então, uma empresa ou um governo, ela vai se preocupar em entregar resultados no final do ano. E isso favorece, do meu ponto de vista, um argumento e atitudes como essa que o Trump tomou agora, de sair do Acordo de Paris e falar, olha, vocês se virem, eu preciso aqui fortalecer setores da economia americana, exploração de petróleo, carvão, ferro e etc., porque os americanos estão desempregados e eu preciso colocar eles para trabalharem agora. E mesmo que os americanos estejam vendo as consequências dessas mudanças climáticas, dos impactos dessas atividades na vida deles, a gente teve agora a questão na Califórnia, dos incêndios da Califórnia, mas furacões e tufões e etc, etc, a gente vê, e secas, a gente vê muito frequentemente nos Estados Unidos, a pessoa está preocupada em comprar e sustentar a família no final do mês, né? E conseguir trocar de carro no final do ano, fazer sua viagem, etc. Então a realidade se impõe. Mostrar, o melhor, como as empresas vão implementar essas mudanças que são necessárias de adaptação e mitigação que você falou, sendo que o que rege ainda são as decisões do capitalismo e a gente precisa entregar resultados daqui a um mês ou daqui no final de cada ano. Eu acho que essa questão é a grande questão que, por exemplo, vai estar na COP30. Como é que a gente implementa o que é necessário, o que a gente já acordou? Você citou aí o Acordo de Paris, que o Trump saiu e causa uma insegurança global, inclusive também incentivando que outros países que queiram emular o trumpismo o façam. Essa é a questão que vai estar na COP. E por que ela é a questão? Porque existe um custo. Você falou das empresas, a gente falou da adaptação que fica muito na seara daquilo que são as políticas públicas de governo, não só no Brasil, mas no resto do mundo. Como é que a gente faz isso funcionar, sendo que a gente também não tem, no mundo inteiro, uma homogeneidade? A gente tem países muito ricos e países muito pobres. E até dentro dos países a gente tem a mesma coisa, no Brasil também. A gente convive com a Bélgica e com a Índia, que era o famoso Belíndia. Né? O mais pobre da Índia e o mais rico da Bélgica aqui estão presentes também. As COPs, essas cúpulas do clima,
desde o seu início, vamos dizer assim, desde as primeiras, ela estabeleceu um princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. O que que é isso? Todo mundo, todo ser vivente, humano, acessa recursos, uns mais, outros menos. Nós aqui não acessamos 1/1000º dos recursos que o Elon Musk Sim. acessa. Ele acessa muito mais recursos do que nós, mas nós acessamos algum recurso. Então é comum, o acesso ao que a gente chama de recursos naturais é comum, mas ele é diferenciado. Eu não acesso a mesma coisa do que o Musk. Uhum. Certo? Do que nós aqui todos juntos não chegamos, não somos páreo, mas é diferenciado. Então nós todos acessamos, mas será que a gente tem a mesma responsabilidade? Então, apesar de ser comum, tem quem tem mais responsabilidade, tem quem tem menos responsabilidade. Os países ricos, por que que eles são os maiores responsáveis? Porque foi para gerar esse desenvolvimento, sobretudo a partir da industrialização, que é o marco da onde a gente faz a aferição da temperatura média, até Uhum. onde ela não deve alcançar, a linha de base é o Uhum. período pré-industrial. O período pré-industrial foi aquele que moveu uma quantidade de energia nas máquinas e continua fazendo isso. Nós somos a civilização do petróleo, Uhum. que é um combustível barato que você transporta. Apesar de falar barato, eu vou falar, poxa, onde é que ela está abastecendo, né? Mas se você fazer uma comparação com Barato do ponto de vista de outros, produção, de extração, de é, transporte e tal. exatamente. Uhum. Né? E ele tem toda essa facilidade, né? Você com energia renovável, você não tem a facilidade de transportá-la de um local para outro, como Sim, você sim, tem sim. a do petróleo, que você coloca num navio e vai. Você não pode colocar uma hidrelétrica num caminhão e transportar pela Um BR-101. rio, Um rio, é. né? Uhum. Exatamente. Então, essas coisas assim, nós somos essa civilização. Retomando a questão das responsabilidades comuns mais Uhum. diferenciadas, do ponto de vista global, e é uma coisa que também você pode pensar que os mesmos temas elementares você pode transpor para o nível nacional e subnacional, como os países ricos foram aqueles que mais se beneficiaram da exploração do carvão, a energia fóssil ela é 1/3 mais ou menos da responsabilidade dos gases de efeito estufa. O Brasil tem outra configuração. Uhum. Né? Quando a gente fala de emissões de gases de efeito estufa, o setor de energia não é o principal. Mas no mundo é 1/3, então é muito relevante. E o gás, ele não. Ele vai para a atmosfera, não importa onde você esteja, você vai. O efeito borboleta chegou. Uhum. Né? A emissão de Candiota, da unidade térmica de Candiota, lá no Rio Grande do Sul, ela vai Sim, conversar com a Amazônia e assim por diante. sim. Então, como eles se beneficiaram mais, eles precisam pagar mais. Como a gente se beneficiou menos da industrialização, a gente precisa pagar menos e a gente precisa receber não só dinheiro, mas também como ajuda técnica. Uhum. E isso tudo, não sou eu quem estou falando. Isso tudo já está alicerçado dentro dos acordos da cúpula do clima. Sim, A sim. questão é como é que isso se desenrola e como é que se consegue a grana. Mas a minha questão eu entendo o que você falou, faz total sentido, mas a minha questão é um pouco menos do âmbito global e E mais aí do âmbito você regional. pode No passar para o seguinte âmbito sentido, por regional. exemplo, você vê que não gerou tanta repercussão dentro da população norte-americana a saída do Trump do Acordo de Paris. Diferente das queimadas que nós tivemos na Amazônia e na região do Pantanal, aqui em São Paulo, que se não mudou o voto, mas fez com que, pelo menos durante as campanhas, os políticos tivessem um cuidado maior vai falar da questão ambiental. E a mesma coisa com as empresas. Se a gente sabe que tem uma empresa que está poluindo o rio ou que está... As pessoas naturalmente boicotam. Com a Califórnia em chamas, com os Estados Unidos sofrendo um problema de abastecimento com milho, da gripe aviária, um monte de coisa. Um presidente anuncia que vai sair de um acordo tão importante, de algo que está impactando agora na vida das pessoas, as indústrias e o próprio mercado não aceita, não se preocupa em questionar e falar, olha, ele pode até sair, mas a gente vai continuar tomando os nossos... Porque no final do ano, o argumento é
a gente vai gerar X empregos, então a gente vai tirar essas pessoas daqui, e aí as pessoas acabam não se preocupando, as empresas não se preocupam com essas decisões. É nesse sentido que eu tô querendo saber mais a sua opinião. Porque do ponto de vista de responsabilização global, eu acho que já é consenso que as pessoas já entendem que quem polui mais tem que, obviamente, pagar mais sobre isso. Mas isso não é feito. E enquanto, apesar de ser sabido, enquanto isso não é feito, a gente vai passar a discutir questões muito similares a essa que você trouxe aí do Trump, que no discurso, não sei se foi no discurso de posse ou foi logo nos discursos iniciais, em que ele disse entusiasticamente, drill, baby, drill, né? Perfure, baby, perfure, né? Conclamando Foi os durante a Estados campanha Unidos dele, né? Da a primeira perfurar. eleição e agora. A gente não vai ver isso no Brasil agora com a Foz do Amazonas? Uma questão. Essa é uma questão. E sabe qual vai ser o discurso do Brasil, ou já está sendo o discurso do Brasil, para que a gente perfure a Foz do Amazonas? Eu não vou entrar aqui no debate de Foz do Amazonas ou margem equatorial, porque ele tá super ideologizado, né? O nome técnico daquele lugar é Foz do Amazonas. A margem equatorial é uma história de vamos tirar a palavra Amazonas dali, mas acho que isso, enfim, não é o cerne da discussão. Qual vai ser o argumento? O argumento vai ser: nós temos riquezas, nós somos um país pobre, nós precisamos de recursos para saúde, educação, e a gente não vai explorar. Aí, toda aquela história, essa história longa que eu contei do discurso global, é quando ela não só faz sentido, como ela opera todos os dias. A Nigéria, por exemplo, que é um país africano, e ela é um país africano que está com uma dinâmica econômica bastante interessante. Ela é um país que tem apagões diários e por várias horas. A Nigéria acabou de descobrir petróleo. Ela não vai explorar esse petróleo? Ela vai conseguir não explorar esse petróleo em nome das questões ambientais? Qual vai ser o dilema daquela população e daquele país? Talvez muito similar a esse que a gente está assistindo agora aqui no Brasil. Então, enquanto a gente não resolve ou não coloca as questões da forma, vamos dizer assim, correta, em que você combine meio ambiente e sociedade, necessidades sociais e preservação e conservação do meio ambiente, você não vai fechar essa equação. A Foz do Amazonas ou margem equatorial, ela é justificada, tem sido justificada por meio de enriquecer um país que tem muitas necessidades. Então, a mesma coisa do Trump está aqui. Numa escala talvez diferente do ponto de vista de repercussão global, mas está aqui, né? Porque a Foz do Amazonas já está sendo explorada por países, a margem equatorial já está sendo explorada. Inclusive, é um dos argumentos que foram tirados. Eles estão fazendo, mas a gente pode fazer também, pode fazer com a qualidade melhor do que está sendo feito agora na questão de minimizar riscos, etc, etc. Bom, ligando a questão, puxando o gancho do que você falou, de ligar a questão social com a questão ambiental, vamos falar do trabalho, dos empregos, né, do mercado de trabalho, quais as mudanças que a gente já está vendo em relação aos impactos dessa mudança climática que a gente vive? O que a gente tem percebido é que, voltando lá os termos das duas perninhas que tem que andar juntas, senão fica manco e você não aborda a questão de uma maneira completa. A adaptação, que é essa medida de você... A gente está na onda de calor. A gente começou essa conversa nossa aqui falando sobre a onda de calor. Sim. O que a onda de calor ela gera? Ela gera prontos-socorros superlotados, principalmente com idosos e crianças com problemas, né, de desidratação, pressão, em decorrência disso. A gente já tem hoje, por parte dos profissionais de saúde, relatos de que há uma mudança do perfil epidemiológico, de que esses calorões, né, eles colocam isso para a gente. Você precisa de mais profissionais de saúde. Você vai gerar mais empregos para proteger as pessoas dos efeitos nocivos do que o estado de coisas sobre o meio ambiente hoje já oferece. Escolas. Você precisa adaptar as escolas. O que está acontecendo hoje no Brasil
é que as crianças, os adolescentes, eles estão sendo dispensados e tendo um período escolar menor por causa do calor. As pessoas que trabalham nas escolas, os docentes, as docentes, a equipe administrativa, supervisão escolar, também não aguenta ficar nesse ambiente escolar. Você precisa adaptar, você precisa construir. Isso gera emprego. Conservar o meio ambiente gera emprego. A gente sabe que, por exemplo, no Brasil, a gente tem passado por um período de muito tempo sem concursos públicos para instituições que são fundamentais para cuidar disso. Uma delas, por exemplo, o IBAMA, o próprio INPE, que tem um papel super importante na questão ambiental, não tem concurso. Então, são empregos de altíssimo nível. E tem empregos para todos os níveis na adaptação. Mas aí vai sempre, no nosso caso em específico, sempre vai resvalar no arcabouço fiscal em nível federal ou nas suas congêneres em níveis subnacionais, que é a lei de responsabilidade fiscal, as prioridades do governo, que não tem problema se ele se elegeu ou ela se elegeu com as pessoas pegando uma fila com 40 graus. Quando essa pessoa assume o mandato, ela fica constrita àquelas amarras. E as maiores pressões não são essas. Eu gosto muito de citar o nosso inesquecível, né, nem sempre por bons motivos, Paulo Maluf, que dizia que obra embaixo da terra não dá voto. Sim. E muito do que a gente precisa são aquelas questões que são invisibilizadas pelo olho quando a gente olha as cidades, ou são aquelas que não têm aquela grande repercussão como construir uma ponte. Então, mudar escola. Eu falei de 2 itens que são, por exemplo, que nos municípios, em todos os municípios do Brasil, são dos que mais empregam, saúde e educação. E na educação também quero reforçar que essa questão é muito preocupante das crianças estarem sendo dispensadas, porque elas têm perda de aprendizagem enquanto elas estão lá. Sem querer te interromper, mas já te interrompendo, essa semana eu vi uma matéria falando de um professor de Pernambuco que, por causa do calor, levou as crianças para fazerem a aula no pátio da escola, embaixo de uma árvore, assim. E o tom da matéria era meio de, olha que, né, professor pensou fora da caixinha e criou um ambiente lúdico para continuar ensinando as crianças lá no Recife. E quando eu li a matéria, eu pensei, né? Falei, caramba, a gente vive no Brasil uma realidade tão díspare do ponto de vista de que aqui a gente tem a possibilidade, por exemplo, de ter uma sala de aula com ar-condicionado. No Nordeste, o calor é tão intenso que o professor teve de tirar as crianças de dentro da sala de aula para poder ter um mínimo de condição e as pessoas estão meio que romantizando isso. É preocupante também, né? É super preocupante. Evidentemente que é preocupante. E não é só ar-condicionado, tem uma arquitetura escolar que também precisa ser modificada. Claro. Assim como a construção também precisa ser modificada. Né? Criar essas zonas de calor que a gente cria nas cidades com as verticalizações, isso evidentemente não vai nos ajudar em absolutamente nada e também não está colocando casa para as pessoas, como a gente bem sabe aqui na capital do estado mais rico do país. Né? Você falou algumas vezes do ponto de vista federal. Você acha que a Marina está tendo menos espaço do que ela deveria ter e menos espaço do que ela teve no primeiro governo? Antes só de falar sobre essa questão aí do governo, falar também um pouquinho dos empregos na mitigação. Claro, vamos lá. Né? Esses empregos na mitigação, eles nos preocupam por 2 vieses. Tá? Primeiro, pela geração de novos empregos e que a gente precisa qualificar a nossa mão de obra. Então, quando você se depara com relatórios internacionais sobre empregos que são os empregos do futuro, várias posições muito bem postas estão ligadas à sustentabilidade. Então, essa profissional... Dá um exemplo. Por exemplo, hoje no Brasil, você não tinha... se você abrisse a plataforma, alguma dessas plataformas famosas de emprego, e você digitasse sustentabilidade, não acontecia nada. Agora, quando você digita sustentabilidade, você já tem as empresas contratando analista de sustentabilidade, porque é aquela pessoa que precisa entender de qual é o impacto que o negócio tem sobre o meio
e buscar soluções para mitigar esse impacto. Uhum. Então são pessoas que conhecem de química, são pessoas que conhecem de biologia, são pessoas que conhecem de economia, são pessoas que desde a engenharia, das biológicas e das ciências humanas, tem lugares para esses profissionais quando você vai falar, por exemplo, em analista de sustentabilidade para as empresas. Isso desde as grandes até as médias, na pequena muito difícil, né? Mas essa figura ela existe hoje. Entendi. A gente não conhecia um analista de sustentabilidade há 10 anos atrás, ou era, para ser honesta, né, muito diminuto. Uhum. Né? Hoje você tem, digita lá, faz o testezinho, um monte de vagas. Entendi. Então, se a gente não formar essa mão de obra, a gente também vai entrar aí num descompasso entre oferta e demanda. Uhum. Então, a gente precisa qualificar para aquelas vagas que vão surgir, mas tem vagas também que podem deixar de existir. Um caso, por exemplo, a gente está vivendo hoje no país, que a gente tem uma usina térmica parada a carvão no Rio Grande do Sul e uma mina de carvão parada. Esses empregos, eles podem, em alguma medida, tudo indica que eles têm uma data para terminar. Uhum. Né? Mas se eles terminam como uma empresa que fale ou como uma empresa que simplesmente deixa de existir de uma hora para outra, essas pessoas e essas comunidades no entorno que dependem dessa renda ficam na chuva, ficam ao léu. Sim. Então, aí que entra um processo muito interessante, que também é da COP de Paris, que se dissemina a partir de lá, que são as transições. Então, para haver uma transição energética justa, você não é conveniente, do nosso ponto de vista, você simplesmente dizer cessem toda a emissão agora imediatamente e depois a gente vê. Assim, não adianta você dizer, olha, vamos desligar todas as torneirinhas aqui de gases de emissão de efeito estufa, inclusive no gado, né? Sim. Que no Brasil é a principal causa, a mudança do uso da terra e a pecuária. E a gente deixa essas pessoas na chuva. Né? O que vai acontecer? Né? Não é um resultado bom, porque a gente tem vários indícios, inclusive de uma maneira muito racista e aporofóbica, né? Aquele termo que é a aporofobia, que é o preconceito contra as pessoas pobres. Se diz muito que no Brasil, quem cuida do meio ambiente é o rico, e não o pobre, porque o pobre vai lá e joga lixo no riozinho. Agora, o pobre no Brasil, ele está lá na beira do corpo d'água porque ele não conseguiu ter uma casa em outro lugar. E ali não chegou o saneamento. Quando a gente fala de saneamento e estrutura urbana para rico e para pobre, quando é nas classes mais altas, primeiro chega toda a estrutura urbana. Primeiro a rua é asfaltada, chega a luz, chega o saneamento, depois as casas e as pessoas se instalam. Nas populações pobres é o contrário, as pessoas se instalam do jeito que dá e depois elas demandam o Estado, demandam o serviço público. Então as pessoas elas são tratadas como aquelas que não sabem cuidar do meio ambiente. Agora, por que elas foram parar ali? Entendi. Né? Então essa coisa da gente fazer essas equações entre entender que a gente tem demografias diferentes quando a gente trata da questão e que a gente tem soluções e a gente tem necessidades diferentes. Se a gente coloca essas pessoas na chuva, eu estou usando o termo na chuva, né? Mas, claro. Na chuva, se as pessoas vão ficar sem casa, elas vão lá se instalar na beira do rio de novo. Sim, e aí as pessoas se adaptam, como você falou antes. Né? A gente já tem números do impacto econômico das mudanças climáticas. Vamos falar aqui do Brasil. Do quanto de prejuízo isso já trouxe para a gente e o quanto precisa de investimento, seja público ou privado, para a gente começar a sair dessa situação que nós estamos agora? Eu não consigo te dar um número global para o Brasil, né? Mas um número que, por exemplo, do ponto de vista de empregos que a gente tem tratado com mais enfoque, a gente tem hoje diagnosticado que a gente tem apenas 6% dos empregos hoje no Brasil, que é uma população ocupada de quase 100 milhões de pessoas. A gente tem aí 6%, que vai dar 6 milhões de pessoas, vamos fazer esses arredondamentos, que trabalham em empregos que a gente chama de empregos sustentáveis, que são empregos que têm qualidade para o trabalhador, a trabalhadora, e têm qualidade para o meio ambiente.
E a gente está tentando fazer uma sensibilização de que a gente precisa de mais empregos como esses que vão ajudar a gente a sair desse estado de coisas. A gente precisa qualificar mais mão de obra relacionada a esse tema, isso é um elemento fundamental, e a gente também precisa proteger mais os trabalhadores. E aí, voltando no começo e falando um pouco de trabalho, no Rio Grande do Sul, os trabalhadores formais, eles conseguiram, via representação sindical, sentarem-se à mesa para conversar com seus empregadores. Dizer quando que a gente retorna ao trabalho, se vai haver um prejuízo, se vai haver... os empregadores também, olha, eu estou tendo prejuízo, vamos fazer aqui um acordo que as férias, esses dias que vocês estão em casa e tal, a gente vai descontar das férias. Você conversa. Agora, as pessoas que estão na informalidade, elas não têm com quem conversar, e quando elas perdem o território, elas perderam a renda também. A informalidade é um trabalho na rua, gente. Então, perde a renda, no caso do Rio Grande do Sul. E no caso dessas ondas de calor que a gente está vivendo, o informal que está na rua, qual é o agravo que ele tem à saúde e que ninguém está medindo? Que ele passa completamente desapercebido. Uhum. A gente não tem esses dados ainda, né? E esses a gente vai conseguir estimar quantas pessoas trabalham na rua na condição de informalidade, que são ocupações que estão relacionadas ao ambiente aberto, né? E a gente vai conseguir estimar. Outros setores que aí não são informais, construção civil. Uhum. Como é que você coloca um trabalhador em cima de um andaime a dezenas de metros de altura, mesmo com equipamento de segurança, vamos supor na melhor condição possível, a uma temperatura 2 horas da tarde de 35 graus com sensação térmica de 40? O que vai acontecer? Não é acidente. O meu ponto aqui não é acidente. Tudo que vier a acontecer não é acidente. Uhum. Porque as condições elas já estão dadas e suficientemente funcionais para entender que algo bom não vai acontecer. Entendi. Para a gente partir para o final, eu pedi para você falar sobre a Marina, eu quero que você desculpa. fale... Não, eu quero que você fale sobre ela, e aí eu quero que você emende também quais incentivos que podem ser dados para o surgimento de mais vagas e mais empregos adaptados a essas novas condições, como você falou. A gente tem só 6 milhões de pessoas, pelo número que você deu. Para que surjam mais vagas, primeiro, há espaço para surgir mais vagas, você já falou mais ou menos que há. O que é que precisa para incentivar mais o surgimento de novas vagas sobre essa, para que as empresas passem por esse processo de transição, e aí dentro disso você engloba se a Marina está tendo a visibilidade que ela deveria ter nesse período. A questão ambiental no governo ela não é uma questão de mão única, né? Você vai ter pessoas, assim como você tem a Marina, você também tem o Alexandre Silveira no Ministério de Minas e Energia, que tem visões, por exemplo, diferentes com relação à Foz do Amazonas ou margem equatorial. Então, não é um monotônico. Uhum. E o governo é um governo de coalizão, não é um governo com uma cara única. Então, essa dificuldade, ela existe e ela foi posta de saída, tá? O que você pode fazer, mas vai esbarrar de novo naquilo que eu já coloquei aqui, que é financiamento, né? O governo federal, por exemplo, pode funcionar como um indutor para vários tipos de atividade econômica e negócios e políticas. Ele pode funcionar como indutor, tá? É uma pena que também a Eletrobras foi vendida, foi privatizada, porque ela seria uma empresa chave quando a gente fala, por exemplo, de transição energética. Foi uma privatização muito estranha do ponto de vista econômico e que eu imaginei que teria mais, não sei se protesto se é a palavra correta para utilizar, mas que a comunidade que lida com a transição energética iria falar mais sobre a forma que foi feita essa privatização. E eu ouvi, pelo menos eu pessoalmente, ouvi muito pouco os cientistas e os ambientalistas se manifestando sobre a forma que foi feita essa privatização. Olha, eu acho que ficou bastante restrito mesmo, a grita contrária, mas é importante a gente lembrar, né, como você mesmo te chamou a atenção, né, isso, mas de fato ela seria uma empresa fundamental para pensar em transição energética, assim como a Petrobras Uhum. né, para pensar em transição energética.
O governo ele pode funcionar como um indutor direto ou indireto em várias atividades e setores econômicos. O que agora a gente está fazendo, e deve ser uma entrega do Brasil para a COP, a gente não tem ainda, olha que coisa interessante, lá a COP 21 em Paris, no ano de 2015, ela faz os compromissos nacionais. Então, cada governo foi e disse, olha, eu me comprometo a reduzir as minhas emissões em tanto até tanto, né? Isso aconteceu em 2015. Em 2016, a gente teve um golpe de Estado no país e aí isso tudo não foi nem de longe, as questões ambientais não foram nem de longe prioridades. Né? Agora a gente está tendo uma retomada disso. Então, no Brasil ainda, a gente não sabe, porque isso deveria... A gente faz a entrega ali da meta, mas depois a gente tem que voltar e fazer a lição de casa. Tem que falar assim, olha, setor de petróleo, você tem que reduzir quanto? Setor aqui, olha, vocês que fabricam um carro, a gente precisa melhorar essa eficiência aqui, quanto é que vocês têm que contribuir? O agro, que é o maior emissor no país, junto com a mudança do uso do solo, cai floresta e coloca gado em cima, e esse é o nosso principal problema em termos de gases de efeito estufa. O que vocês têm que reduzir aqui? A gente não tem esse plano ainda. Esse plano é difícil de fazer, porque ele envolve pesos pesados na economia que tem custos para se adaptar para isso. A gente não entrou nisso, mas existe também um grande problema que é dos custos que você tem para mitigação quando você fala das empresas, tá? Um aumento de custos esperado para aquelas que precisam mudar, aquelas que precisam fazer coisas diferentes. Então, isso é uma coisa essencial que o Brasil tem, que precisa fazer. O Brasil precisa se guiar um pouquinho mais em termos de política pública, porque hoje tudo que a gente vê é autodeclarado pelas empresas, é em função de políticas que elas têm próprias ou de suas matrizes, mas você não tem um plano, olha, fica difícil, né? E está previsto que seja entregue agora na COP? Tá. A gente já tem adaptação, agora está esse de mitigação, que é o que tem que se ligar à redução. Rapidamente, para a gente partir para o final, está se falando de uma COP esvaziada. O que a gente pode esperar depois desse evento agora em Belém? Uma COP esvaziada? Eu não acredito. O Trump não vem, por exemplo, né? Se fala nisso na imprensa. Você está vendo isso ou você acha que não vai... Eu acho que pode ser um esvaziamento da capacidade da COP de dar conta. Eu diria assim, que há um desafio maior para a COP dar conta das questões que estão se arrastando desde as COPs dos países petroleiros, que foi as últimas que a gente teve, nessa. Então, ela tem desafios maiores. Mas eu não acredito num esvaziamento dela. Né? Entendi. Mesmo porque o Trump não é a primeira vez que ele sai. Ele já saiu no primeiro governo dele. E as COPs continuaram. Sim. Então, não é um esvaziamento. Vai ser um desafio. Entendi. Do ponto de vista da participação dos demais chefes de Estado, demais governos, isso vai se manter. No Brasil, tem uma grande expectativa da participação popular, dos ambientalistas, de sindicalistas, de movimento socioambiental, embora a COP ela não seja esse evento só, ela acontece em várias etapas, mas ela culmina num grande holofote, para onde todo mundo vai olhar naquele momento. Né? Eu, particularmente, acredito que vai ser desafiador, não esvaziado. Eu quero de antemão deixar um convite para você voltar aqui, de repente, após a COP, para a gente fazer um balanço do que foi dito lá. Se você já sinta-se convidada para voltar aqui ao longo dessa temporada das próximas, para a gente conversar sobre os protocolos e tudo que for assinado. Para a gente encerrar, nossa conversa andou muito pela questão da comunicação, porque é algo que me interessa. Eu acho que a comunicação ela exerce um papel muito importante para que as pessoas comecem a pressionar por mudanças. Quem se interessa pelo tema e quer tratar disso com seus pares, seja numa conversa de bar ou em casa e tal, fontes. Quais fontes você recomenda para as pessoas se informarem sobre? A mídia são fontes importantes, os textos acadêmicos são fontes importantes, mas que não é palatável para todo mundo. Então, fontes.
quais você poderia indicar para as pessoas que se interessam pelo tema e que querem se aprofundar mais e, de repente, propor mudanças na sua empresa, etc. Tá. Bom, eu sou uma pessoa que gosta muito de podcasts, Uhum. né? Então, tem um podcast que eu gosto muito, que acho que ele abrange vários setores, que são desses setores-chave para a gente modificá-los e, com isso, modificar os resultados daquilo que a gente tem hoje, que chama Tempo Quente. Eu gosto muito desse podcast. Tem também na Pública, em parceria com a TV da PUC, Notícias do Fim do Mundo. Eu gosto muito, que é um podcast que ele trata cotidianamente daquilo que está na mídia e relacionado às questões ambientais. Livros. Eu acabei de ler um que eu gostei muito, que chama Nós Somos o Clima. Tem um que é muito bonito e ele é um clássico do movimento ambiental, e ele é palatável. Eu acho que ele se encaixa bem em vários públicos, que chama A Primavera Silenciosa. É um livro muito, 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 muito bonito sobre isso. Para quem quiser informações mais densas e informações acadêmicas, científicas, eu indicaria O Capitalismo e Colapso Ambiental. Esse livro é um livro bastante completo, abrange vários setores e com uma riqueza de dados incrível, tratando de Brasil. Na TV, acho que a gente não tem muita coisa, né? No YouTube, a gente vai encontrar youtubers que são ligados à temática, mas também não me sinto à vontade, porque faz tempo que eu não acompanho nenhum. Eu consigo indicar livros e esses podcasts. Mas tem uma miríade de coisas. Não falta informação. Uhum. A questão, assim, não é uma falta. Existe... Aí você pode falar, né, melhor do que eu, que é uma disputa mesmo nessa comunicação. Sim. Sobre... A verdade não anda muito óbvia hoje em dia, né? Infelizmente. Infelizmente. Renata, obrigado por ter aceitado conversar com a gente. Como eu falei, espero que você volte aí numa outra oportunidade breve. A casa é sua, volte sempre. Muito obrigada. E depois da COP, acho que é uma boa oportunidade para a gente retomar, sim. O convite está feito. E para vocês que ficaram com a gente até o final do programa, eu quero agradecer a parceria de sempre. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa para a Renata, seja do ponto de vista econômico ou ambiental, mandem para a gente encaminha para ela, tenho certeza que ela vai responder com todo prazer. Muito obrigado de coração pela paciência e pela parceria de sempre. Eu espero ver todos vocês na próxima. Tchau, tchau.